É o plano para salvar a economia europeia e relançar o período pós-pandemia. Bruxelas propõe um fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros para fazer face à crise gerada pela pandemia. Segundo a proposta, o novo fundo será composto de 500 mil milhões de euros em subvenções, ou seja, a fundo perdido, e 250 mil milhões em empréstimos. Portugal poderá receber um total de mais de 26 mil milhões de euros. São 15,5 mil milhões de euros em subvenções, a fundo perdido, e ainda 10,8 mil milhões suplementares em empréstimos. O montante será obtido através de uma emissão de dívida europeia distribuído pelos países em setores mais afetados pela crise. Para analisar estes números e outras questões da atualidade europeia, tenho ligado por Skype José Manuel Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia. Esta entrevista é uma parceria entre a TVI e a Rádio Comercial. Será conduzida por mim e pelo Paulo Alexandre Santos. Boa tarde, Dr. Durão Barroso. Muito obrigado por estar presente aqui na TVI e TV24. Desde logo, perspectivas iniciais em relação a esta proposta apresentada hoje pela Presidente von der Leyen. É uma perspectiva muito ambiciosa e que eu só posso saudar. Eu, aliás, estava à espera de uma proposta ambiciosa. Eu, como sabe, não partilho daquele tradicional pessimismo sempre que se fala da União Europeia. É verdade que é difícil na União Europeia tomar decisões, mais por dificuldade de alguns governos do que das instituições europeias, porque as instituições europeias normalmente têm uma saudável ambição, mas eu penso que nestas condições excepcionais houve uma compreensão precisamente da natureza excepcional deste desafio e que isso permitiu à Comissão Europeia vir com este impulso que eu agora espero que possa ser aprovado. Mas é, de facto, um conjunto de números astronómicos, porque são os tais 750 mil milhões de euros adicionais para um programa de relançamento como resposta a esta crise da pandemia, mas, na realidade, se juntarmos a isto o próximo orçamento comunitário, os próximos 7 anos, vai a 1,85 bilhões de euros. Sim, é muito dinheiro mesmo, é muito dinheiro. Portanto, o importante agora é que esse dinheiro seja bem gasto. Bom, em primeiro lugar, é preciso que se siga um compromisso entre os governos. Isto é uma proposta. Já teve um grande impulso da França e da Alemanha, quando Angela Merkel e Macron há dias mostraram apoio a esta ambição, mas há algumas resistências de alguns governos. Eu acredito que vai haver um compromisso. São resistências no seu ponto de vista... Resistências, no seu ponto de vista, ultrapassáveis, tendo em conta aquilo que foi dito a propósito das economias irresponsáveis que chegaram com dívidas a pontos muito elevados e que agora não permitiria dar dinheiro assim de mão beijada. Portanto, esses países defendiam os empréstimos que teriam que ser pagos. No seu ponto de vista, é possível ultrapassar essas resistências? Eu acho que sim. Vai continuar a haver empréstimos, embora na proposta da Comissão a maior parte seja através de subvenções. Aliás, eu queria lembrar que esta ideia já tinha sido posta há alguns anos atrás, quando eu estava na Comissão. Na altura chamávamos os arranjos contratuais, que era aqueles países que pudessem fazer reformas e que se comprometessem com elas, receberiam recursos adicionais. Só que, na altura, isto era apoiado pela Comissão Europeia e também pela Alemanha, por exemplo. Mas aconteceu uma coligação negativa porque houve países ditos da coesão que não queriam ver prejudicado aquilo que eles consideravam o bolo da coesão, não queriam que o dinheiro fosse agora orientado para estes objetivos, e também houve o grupo daqueles que agora se chamam os frugais, que querem, sobretudo, diminuir a despesa. Bom, isso já tinha sido apresentado, portanto, o conceito, na altura, não foi possível. Agora, estamos com condições tão excepcionais que de facto são terríveis para a economia europeia, e não apenas para a economia europeia, a economia americana também, a economia de muitos países está a sofrer bastante. Eu penso que os países todos compreendem que se houver uma crise que ataque grande parte do mercado interno, por exemplo, a Itália é uma das maiores economias do mundo, a Itália deve ser a 8ª economia do mundo. A Itália está extremamente ligada à economia alemã e à economia de outros países. Ora, se não houver um esforço coletivo, então toda a gente vai sofrer. Portanto, eu acho que não é só por solidariedade, é também por racionalidade. Por
racionalidade económica, que deveria haver um compromisso e que vamos aprovar, no final, um programa ambicioso para o relançamento económico da Europa. Isto, de qualquer forma, vai levar a algum endividamento por parte dos países. Quer dizer, há aqui uma série... Acha que a Europa pode também ter aprendido, por exemplo, com aquela crise que o Dr. Durão Barroso teve de lidar, aquela crise que nós achávamos que era a crise das nossas vidas, e, apesar de tudo, chegámos aqui a uma crise que, a certa altura, até se esperou que poderia ser maior. Ainda não se consegue avaliar bem se a dimensão será tão elevada como 2008, 2009. Por exemplo, os dados em relação à Alemanha já apontam para uma recessão de 2,2% no primeiro trimestre. Já não é tão pronunciada como 2008, 2009, mas, de qualquer forma, por exemplo, Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu, já fala de uma recessão dos 8, 10 pontos. Acha que a Europa pode ter aprendido alguma coisa com a crise, com a outra crise, para agora poder responder de outra forma? Se calhar este fundo de reestruturação será também um sinal de alguma aprendizagem. Sem dúvida. Não, eu acho, aliás, lamento dizer, que esta crise vai ser pior em termos de impacto económico. Aliás, não tenho praticamente dúvidas disso. Em termos de crescimento de desemprego, olha o que se está a passar nos Estados Unidos. Agora já se calcula quase 25% de desemprego, ou seja, 1 em cada 4 trabalhadores estará já fora do trabalho, sem emprego. A Europa também, podemos ter cerca de 8% de produto negativo este ano, de crescimento. Não? Esse aspecto vai ser pior do que 2008 e os anos seguintes, 2011, 2012, ainda que haja a perspectiva de a recuperação ser mais rápida. Porque desde que comece a atividade económica, desde que porventura se perfile uma vacina, então há um otimismo dos investidores e dos mercados. Portanto, podemos sair da crise mais rapidamente do que saímos na crise que seguiu a 2008, mas o impacto económico vai com certeza ser maior, até porque é uma crise mais global. Dito isto, como disse, eu acho que a Europa está a aprender alguma coisa com o que se passou. Espero bem que sim. Na altura demorou 4 anos o Banco Central Europeu a anunciar as medidas de caráter absolutamente excepcional. Agora demorou menos de 4 semanas. Portanto, as pessoas compreenderam que era necessário mobilizar mais recursos e, se não tivesse sido isso, se não tivesse havido uma resposta muito forte do ponto de vista monetário e também do ponto de vista orçamental, teríamos neste momento uma situação já bem pior. Mas, de facto, temos a economia parada, como está agora em muitos países, temos literalmente a economia em largos setores parada. Isso nunca aconteceu em 2008 a 2012. Dr. Durão Barroso, sabemos que as pandemias, tal como outros riscos, como a guerra, as catástrofes naturais, enfim, são sempre uma das preocupações de qualquer país. Ainda assim, estávamos preparados para uma pandemia deste tipo, sabendo desde logo que é um dos riscos ponderados por qualquer país, e no caso da Comissão Europeia estava preparada e, juntando também aqui a questão, como é que a Comissão reagiu e como é que avalia essa reação? Bom, a resposta simples é que não estávamos preparados, mas a responsabilidade, devo dizer, não é da Comissão Europeia. A responsabilidade é dos governos. Porque não há um serviço público de saúde. A Comissão Europeia, a União Europeia, não tem praticamente competências em matéria de saúde pública. Tem alguma competência na Agência dos Medicamentos. Mas nós temos serviços nacionais de saúde, não há um serviço europeu de saúde. E a verdade é que a maior parte dos países, na Europa, nas Américas, na Ásia, não estava preparada. O que é uma surpresa, de certa forma, porque, como disse bem na sua pergunta, faz parte do elenco obrigatório dos riscos geopolíticos e está sempre em primeiro lugar o risco de uma pandemia. Portanto, aceitava-se esse risco, mas verificou-se que não havia testes disponíveis, que não havia ventiladores, que não havia hospitais suficientemente preparados. Isso em países, alguns dos mais ricos do mundo, não é? Os Estados Unidos são, neste momento, o país que tem mais casos em todo o mundo, mais mortes.
Na Europa, a Inglaterra é o país que tem mais mortes já ligadas a esta doença, esta pandemia. É de facto extraordinário verificar que os governos não estavam preparados. Alguns estavam melhor que outros, vimos alguns casos, mesmo na Europa, a Alemanha reagiu melhor do que outros, mas de uma forma geral, temos que concluir que houve uma certa leviandade na preparação dos Estados em relação a este tipo de risco. Embora agora, por exemplo, os Estados aceitem, espero eu, faz parte das propostas hoje apresentadas pela Comissão, que vai haver mais competências para a União Europeia em termos de gestão de crises e que vai haver mais recursos financeiros. Mas, repito, até agora, os governos europeus, na generalidade, não aceitavam que houvesse competências das instituições europeias em matéria de saúde pública. Talvez agora comecem a ver isso de outra forma. De qualquer forma, existem sinais importantes. Por exemplo, falou, em termos de saúde, há o Centro de Controlo de Doenças, que é um farol, no fundo, de consistência em relação ao acompanhamento das questões de saúde e na questão da pandemia de Covid-19. Mas há também o esforço da Comissão de juntar até parceiros a nível internacional fora da União Europeia para juntar fundos para ajudar à investigação no tratamento da doença. E eu queria lançar num outro repto que tem a ver com esta nova centralidade da União Europeia e o futuro da União em termos de coesão. Nós sabemos que o Reino Unido já não pertence, ou pelo menos está em fase de transição para a saída, efetivamente já não pertence à União Europeia, e vimos o ressurgir de um eixo franco-alemão com uma mensagem muito importante também com Emmanuel Macron e a chanceler Merkel a aparecerem na linha da frente na reação também à crise. Como é que vê estes próximos anos em termos da União Europeia, quando vemos também algumas tensões, nomeadamente alguns países de leste, até de ameaças à democracia? Aliás, quando foram instauradas muitas medidas de confinamento, falou-se, por exemplo, na questão da Hungria, com abusos da autoridade do Estado. Como é que vê o caminho que a União Europeia poderá trilhar a partir daqui, também em termos políticos, não só económicos? Bom, só uma observação primeiro sobre a primeira parte da sua questão. É verdade que a União Europeia tem algumas competências de troca de boas práticas, de redes, de networks, mas atenção, essas iniciativas que referiu são feitas com base naquilo que é disponibilizado pelos governos, pelos Estados, não? A União Europeia não tem uma política integrada de saúde, como tem na política agrícola, ou na política de pescas, ou na política comercial, ou até noutras matérias onde há competências compartilhadas com os Estados. Dito isto, agora, de facto, espero que haja uma maior abertura a uma centralidade maior das instituições europeias também no domínio da saúde, complementando os esforços que, obviamente, devem, em primeiro lugar, caber aos nossos países. Em relação à segunda parte da sua pergunta, que é muito importante, eu acho que é uma ocasião extraordinária para a Europa, hoje em dia. E desejava que a Europa estivesse à altura da circunstância. A verdade é que hoje em dia temos uma situação geopolítica muito difícil, muito imprevisível. Não há uma liderança clara. A atual administração americana não aparece comprometida com a posição de liderança que tinha normalmente. Há uma tensão crescente entre Estados Unidos e a China. No fundo, no mundo há três grandes blocos económicos: Estados Unidos, China e Europa. Sem um deles, não há qualquer espécie de acordo a nível global. São os três grandes polos de poder económico. Só que a União Europeia, em termos de projeção de poder, do ponto de vista político, diplomático e até de defesa, está nitidamente atrás, porque não tem a coerência ou a consistência que tem um país. Dito isto, é muito importante, a União Europeia, eu posso dizer na minha experiência, quando representei a União Europeia no G20, por exemplo, ou também no G8, mas não há nenhuma decisão global que seja tomada importante sem a União Europeia. Em matéria de comércio, em matéria de luta contra as alterações climáticas, nas questões de regulação global, a União Europeia é essencial. Por isso era bom que se conseguisse uma maior coerência. Foi bom e positivo que a Alemanha e a França se entendessem. O acordo franco-alemão é uma condição
necessária, mas não suficiente para que a União Europeia funcione. Sem eles a concordarem, não é possível a União Europeia decidir seja o que for. França e Alemanha. Mas não basta, porque a esmagadora maioria dos países europeus são países de pequena, média dimensão, são da dimensão portuguesa ou mais pequenos ainda. Por isso é necessário envolver todos. Eu conheço bem a chanceler Merkel, conheço antes ainda dela ser chanceler, quando ela era líder da oposição. Tenho por ela uma consideração e até uma estima pessoal grande. Eu acho que ela, obviamente, tem em primeiro lugar que defender o interesse alemão, porque é chefe do governo da Alemanha, mas ela tem uma convicção europeia e vai querer deixar um legado importante na Europa. E vamos ter agora o segundo semestre deste ano sob presidência da Alemanha. Por isso é que eu acredito também que a Alemanha vai pôr todo o seu peso político na procura de um compromisso em relação a estas propostas que agora estão na mesa. Macron também é um voluntarista pró-europeu. Por isso vamos ver agora se, com o apoio de todos, incluindo obviamente com Portugal, porque Portugal mantém uma posição pró-europeia que eu quero saudar, se conseguimos, de facto, que a Europa esteja à altura das circunstâncias. Aliás, hoje, se lermos a comunicação da Comissão, fala-se lá na autonomia estratégica da Europa e fala-se lá também na necessidade de a Europa dar um contributo para a liderança global, quer nas Nações Unidas, no G20, no G8, etc. Portanto, há uma percepção de que temos aqui uma oportunidade para a Europa fazer algo mais. Mas atenção, a União Europeia só pode ir até onde os governos da União Europeia deixam a União Europeia ir. E como disse, há vários países e governos que às vezes tomam posições que tornam muito difícil uma coerência, uma consistência e uma liderança coerente, do ponto de vista europeu. Pegando isso que acaba de dizer e juntando novamente aqui ao tema da pandemia, como é que vamos sair disto? Mais unidos? Por exemplo, a Itália, as pessoas parecem muito descontentes com a União Europeia nesta altura. Enfim, por outro lado, parece-me que o peso da dívida vai manter a Itália no grupo dos 27, porque sozinha seria difícil aguentar-se. Mas como é que vamos sair disto? Mais desunidos do que estávamos à partida? O que é que lhe parece? Está em aberto. O futuro não é determinado antecipadamente. Depende daquilo que fizermos ou não fizermos. Depende também da liderança, das lideranças e dos erros que possam ser evitados ou possam ser cometidos. Mas eu acho que no final a União Europeia vai mostrar a sua resiliência, incluindo a Itália. Estou preocupado, obviamente. Eu vi que cresceu o sentimento anti-europeu na Itália. Ora, a Itália é um dos países fundadores da União Europeia, uma potência muito importante para a Europa. Agora mesmo, à tarde, tive uma conversa telefónica com o Mário Monti, que é seu amigo, que foi primeiro-ministro da Itália, e eu acho que eles vão ultrapassar. Acho também que já foram tomadas algumas iniciativas da parte das instituições europeias, da Alemanha e de outros, para corresponder um pouco às preocupações da Itália. Mas, portanto, a meu ver, a União Europeia vai continuar a progredir, mas vai ser deste modo incremental, fragmentado, às vezes muito frustrante do ponto de vista do tempo que as decisões tomam, muito insatisfatório, porque temos também de compreender isto e explicar isto às pessoas. A União Europeia não é um país. Nós não somos os Estados Unidos da Europa. Nós somos, neste momento, com a saída do Reino Unido, 27 países, com muitas diferenças. Temos 19 países com uma moeda comum, o euro. Portanto, por definição, as decisões são difíceis, são complexas, levam tempo. E por isso não devemos talvez estar sempre à espera do ótimo, porque o ótimo, como dizemos em Portugal, o ótimo é inimigo do bom. Mas se me perguntar, depois desta crise, vai haver maior ou menor capacidade da União Europeia? Eu diria que vai haver mais progresso. Por exemplo, agora, nesta proposta da Comissão Europeia, também já aprovada pela França e pela Alemanha, já há uma forma de mutualização de dívida. É uma forma parcial, não é completa. Mas é um tabu que está a cair. Eu sempre disse que mais tarde ou mais cedo iria haver essa mutualização de dívida. Mas é passo a passo. E por isso temos de explicar às pessoas que a Europa se faz por compromisso. E compromisso quer dizer encontrar uma solução que, em princípio, não satisfaz
100% a ninguém. É por isso que é um compromisso. Mas eu prefiro uma Europa que funcione por compromisso, em que os diferentes países chegam a acordo, do que se houvesse um poder central que impusesse toda a sua vontade. É isso que temos que valorizar na União Europeia, a procura de um compromisso gradual. Muito bem. Antes de terminar a entrevista, queria também alguma perspectiva sobre Portugal, mesmo estando à distância. Portugal, pelo menos em termos de números, de resposta à pandemia, tem até sido bastante elogiado pela forma como tem lidado com toda esta crise. Obviamente, Portugal não está isento de sofrer também em nível económico. Como é que tem visto, mesmo à distância, a questão da pandemia e os efeitos em Portugal? Bom, há que considerar dois aspectos. Um é a resposta em termos de saúde, outra é a questão do impacto económico. E é importante fazer a distinção, já direi porquê. Do ponto de vista de saúde, felizmente, e eu estou obviamente feliz com isso, Portugal está muito melhor que outros na Europa, nomeadamente do que a nossa vizinha Espanha, que está numa situação dramática. O facto de o vírus ter chegado um pouco mais tarde a Portugal e das medidas que Portugal tomou terem, portanto, em termos relativos, sido mais céleres, e de os portugueses terem aderido, em geral, de forma bastante cívica e com bastante responsabilidade às medidas de confinamento e outras, levou a que o nível de contágio em Portugal fosse nitidamente abaixo de muitos países europeus. E ainda bem que assim é, e espero que não haja qualquer inversão desta situação. Temos que nos felicitar por isso. Também é preciso dizer que houve uma boa colaboração entre as diferentes forças políticas, entre os diferentes órgãos de soberania. Também deu uma contribuição o setor privado, não foi só o Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, em Portugal, o facto de haver capacidade privada para os testes permitiu que fizéssemos um número de testes muito superior àquilo que fizeram países que não têm um sistema descentralizado como o português. Tudo isso foi bom. Mas atenção, Portugal, do ponto de vista económico, vai provavelmente sofrer mais que muitos países europeus. Porque, obviamente, as medidas de confinamento levaram a paragem da economia durante muito tempo, e ainda está, em larga medida, parada, a economia portuguesa. Por outro lado, nós estamos mais expostos do que outros, porque temos mais serviços e temos, por exemplo, um peso muito grande do nosso produto interno bruto, do turismo e de tudo o que anda à volta do turismo, todas as atividades ligadas ao turismo, à restauração, etc., onde a recuperação vai demorar mais tempo do que na indústria. Portanto, Portugal tem que dizer isso também na Europa, porque senão, se o critério for, quando agora falarmos do dinheiro que pode haver para os programas, nomeadamente os tais 26 mil milhões de euros para Portugal, se o critério fosse o impacto da doença, da pandemia, do ponto de vista médico, Portugal não teria direito a reclamar tanto da solidariedade europeia. Mas se o critério for, como deve ser, o impacto económico e social, quer em termos de abrandamento da atividade económica, quer em termos de crescimento do desemprego, então Portugal aí tem direito a uma maior parte dos recursos que a União Europeia agora vai pôr ao dispor dos países europeus. É por isso que eu acho que vamos estar atentos e que também ver algumas oportunidades, já agora, se me permite. Uma consequência que já vinha da atividade antes da crise, mas que agora está, a meu ver, mais nítida, é que vai haver uma relocalização na Europa de algumas atividades que até agora estavam muito fora da Europa, em termos industriais, por causa das cadeias de distribuição. Isso já foi reconhecido pela Comissão, também por algumas capitais europeias, é que não podemos estar dependentes, por exemplo, em termos de abastecimento de medicamentos, de produções que estão no Extremo Oriente. Temos de ter perto de nós a maior capacidade industrial em alguns setores estratégicos, nomeadamente em termos de resiliência da economia europeia. Ora, isso Portugal está numa excelente posição. Porque Portugal, estando na Europa, pode fazer parte dessas cadeias de distribuição, incluindo na parte industrial. Por exemplo, nós temos, hoje em dia, uma fileira completa do têxtil, que ainda se manteve, apesar de todas as dificuldades, conseguimos manter a fileira do têxtil, que vai do mais avançado que há no mundo, de têxteis da última geração, até uma indústria mais tradicional. Isso é bom, é positivo. Por isso, temos de conseguir
a relocalização em Portugal, porque nós conseguimos ainda produzir em Portugal em termos competitivos em relação, digamos, aos países com nível de vida mais avançado na Europa. Portanto, eu acho que também aqui há oportunidades nesta crise que eu espero que as autoridades portuguesas possam aproveitar e que o país possa delas beneficiar. Dr. Durão Barroso, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua análise, sempre informada. Temos um ex-primeiro-ministro e um ex-presidente da Comissão Europeia, obviamente, para analisar as consequências desta pandemia e como é que vamos ultrapassar tudo isto com a apresentação da proposta da Comissão Europeia para o relançamento da economia no período pós-Covid-19, no fundo, aquilo que nós antecipamos também de depois da pandemia, o regresso a uma certa normalidade. Muito obrigado. Obrigado.